E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Cara, a frase, fazer a simulação de um buraco negro, eu preciso voltar 20 casas. Sim. Porque não Preciso é... entender como é que é Isso, essa é porque assim, simulação. como o é que se simula? É, O desconhecido. O que é o buraco? Pelo amor de Deus! Como é que codifica pra simular Porque, assim, um buraco negro? Vou simular uma bola. Tá bom, uma bola, eu sei o que é. Uhum. Então tá bom, então a gente precisa voltar do começo do começo. Vamos lá. Sim. Buraco negro, o que se sabe, o que é, o que não é. Buraco negro. Então, eu sei que o buraco negro tem aquela fama, né, de vai chegar e destruir tudo e pegar, assim, todo mundo pergunta, ai meu Deus, será que tem um buraco negro chegando na Terra que vai pegar e engolir? Mas não, o buraco negro, ele é uma região do espaço porque assim, quando Einstein, em 1908, alguma coisa assim, ele mostrou que o universo é feito de um tecido chamado espaço-tempo. E o tempo, a partir daí, ele se torna relativo. Porque antes disso, a gente achava que o tempo era absoluto. Então, assim, o tempo aqui está passando da mesma forma que o tempo lá num satélite, no Sol ou num buraco negro. Só que Einstein mostrou que isso não era verdade. Alguns anos depois, ele mostrou, então, isso era relatividade restrita, levou o nome de relatividade restrita, isso. Alguns anos depois, ele introduziu a relatividade geral. Na relatividade geral, ele mostrava que, assim, esse espaço-tempo, que é onde a gente está, é o tecido que a gente vive, que o universo está. O Einstein mostrou que qualquer massa distorce esse espaço-tempo. Então, e a gente sente esse fenômeno como a gravidade. Então, a gente está sentindo a Terra deformando o espaço-tempo porque a gente está preso na superfície da Terra. Então, essa força que a gente sente é a curvatura do espaço-tempo. E o Einstein mostrou isso, ele introduziu as equações e tal. E aí, um tempo depois, um físico chamado Schwarzschild, vocês vão ver muito esse nome, porque tem até o buraco negro de Schwarzschild. Ele Acho que já ouvi em algum filme falar sobre isso. Provavelmente, porque buraco negro de Schwarzschild em todo lugar aparece, assim. E então, ele estudando essas equações que Einstein introduziu, né, mostrando da deformação do espaço-tempo, ele chegou a um resultado que mostrou assim, pode ter um certo raio e uma certa região do espaço que a gravidade é tão intensa, mas tão intensa, ou seja, o espaço-tempo é tão deformado que nem mesmo a luz consegue escapar daquela região. Uhum. Então, assim, seria uma esfera escura sem luz saindo. O Einstein, a história é que o Einstein nem acreditou, assim, o Einstein achou que era só uma matemática, inclusive Einstein morreu sem achar que buracos negros existiam, e na época eles nem chamavam de buraco negro, eles chamavam de estrela congelada. E aí, com o tempo, foi passando e tal, e encontraram evidência de um buraco negro já na década de 50 e perceberam que, não, esses objetos existem. Então, o que eles são? Eles são regiões do espaço que nem a luz consegue escapar. Só que, assim, o que a gente observa, né? Eu falei, a gente viu evidências dele, porque se nem a luz escapa, como que a gente vai ver uma coisa que, né, não... Aí tem muito que falar, nem existe, porque não tem nada saindo, né? Porque quando uma matéria, ou uma estrela, ou planeta, ou qualquer coisa chegar perto de um buraco negro, pode ficar presa no campo gravitacional dele. Entendi. E nisso começa um processo que começa a espiralar em direção a ele. Dessa forma que ele está espiralando, forma um disco, como se fosse um CD mesmo. Tipo, no centro, o buraco negro e um CD girando em torno. O visual seria mais ou menos o que a gente desenha os anéis de Saturno, assim? Meio mais que ou menos. Sim. Vai formando uma camada em volta. Isso, tipo um CD assim. E só que quando o processo é tão mais energético... espiralado, assim. Mais espiralado, isso. Aí, ó. O Garganto é perfeito para mostrar, assim, acho que o Garganto é a melhor simulação que a gente tem. O que é o... Qual que é? O Garganto Esse aqui? que é do filme Interestelar. Ah, tá certo. Foi o que o Gigalvão desenhou você ali segurando, apontando. Sim. Entendi. Então, seria esse disco, né, que tá no centro dele, assim. E esse disco brilha, realmente brilha, porque é um processo muito energético e pode liberar muita radiação. Mas o buraco negro exatamente seria aquele... A bolinha do meio mais escura, é isso? Isso. E a gente vê essa forma, esse anel em cima e o anel embaixo, porque ali o espaço-tempo está tão distorcido que a luz curva, a luz está sendo curvada. Então tem o disco brilha, porque é energético, Sim. e a parte de trás curva, então a gente vê
esse brilho aqui e o centro que é o disco, de fato. Entendi. Entendi. Na verdade, esse disco tá vindo da luz... Tá- Aliás, esse brilho em cima e embaixo tá vindo da luz do disco do outro lado. Isso, Entendi. exatamente, E exatamente. tudo que tá no redor vai sendo atraído, sugado pra esse buraco negro. Isso, o que tá espiralando vai ser atraído. E a partir do momento que entra no buraco negro, não sai mais. Ficou ali. Só que esse Mas, brilho... não, mas quando você diz entra, é porque gruda em volta ou entra mesmo na parte escura? Entra, porque o buraco negro, ele não é que nem, por exemplo, uma estrela, como o Sol ou como a Terra, que tem uma superfície. Porque assim, a gente tá aqui no chão, a gente sente que é a superfície da Ok, Terra, né? aham. O buraco negro é uma região. Tanto que muita gente acha que a partir do momento que você entra no buraco negro, você sabe que você entrou. Na verdade, não. Assim, porque a luz entra normal, é uma região. Você fica parado ali. Você só entra. Aham. Você nem ia perceber que você entrou num buraco negro. Então... Mas não consegue sair nunca mais. Não consegue sair nunca mais. É uma região que você não consegue mais sair. E... É tipo relacionamento abusivo. Você não percebe que entrou e não consegue sair. É isso. Olha só. É isso. Né? Ao invés de falar, tô no fundo do poço, tô no buraco negro. Tô no buraco negro. Então, e aí, mas esse brilho, ele nos dá informação. Dependendo de como tem esse brilho, a gente então tem informação sobre o buraco negro em si. Tava escrito ali numa imagem histórico de alguma coisa. Volta lá, Vitão, naquela imagem. Só pra eu ver que tava escrito... Tinha escrito aqui que dava pra ver o histórico de alguma coisa. Naquele disco? Naquele Naquela disco, do disco? só que na sugestão de imagem. Naquela que ele tinha clicado, tinha uma Aham. sugestão de imagem embaixo. Ele Só- acha ali. Só pra talvez fique mais didático se tiver a ver com o que você tá explicando. Aqui mesmo. Aqui. Histórico de... Não, horizonte, não era histórico não, tô míope. O horizonte de eventos é o nome que a Horizonte gente de dá eventos. para essa região. Ah, tá. E aqui, singularidade... Singularidade é o centro do buraco negro, que é onde toda a massa dele está concentrada. É o grande mistério, assim, a gente não sabe muito bem sobre a Isso que é o singularidade. mistério, né? Esse é o mistério dos buracos negros. Essa luz toda em volta, você diz que às vezes são estrelas que ficam ali, certo? Uma vez que elas estão em volta, elas ainda podem ser sugadas ou existe um portal do buraco negro que só por ali entra? Não, em qualquer lugar que ela esteja, ela pode, se ela ficar presa no campo gravitacional dele, ela começa a espirar lá para dentro dele. Ah, então o que a gente... Vamos supor que isso... Eu não sei se essa foto é real ou não, ou se é um desenho. Mas o que eu quero dizer é... Imaginando que essas estrelas estejam coladas ali, no campo gravitacional. Elas estão aos poucos sendo sugadas? É isso? Sim, se começar é que a gente fala assim, é um processo de transporte de momento angular. Então, assim, se começar a ocorrer... É um processo físico bem chato, assim. A gente brinca, né? Conservação do momento angular define tudo no universo. Mas se começar a ocorrer um transporte de momento angular, pode ser por campos magnéticos, por exemplo, pode ser que ela comece a ser sugada para dentro do buraco Entendi. negro.